Olá, pessoal. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Não sei necessariamente em que horário você está vendo essa apresentação aqui, que está sendo gravada para o evento, link, né? Ele está sendo transmitido em um horário específico, mas eu não sei que horas você vai conseguir assistir, se essas gravações estarão disponíveis. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar hoje sobre multiverso e metaverso. E a ideia dessa apresentação surgiu justamente nos papos aleatórios que a gente acaba tendo em fóruns e afins, e sempre acontece o envolvimento de novas tecnologias. Com o metaverso, acaba não sendo diferente. O metaverso ele influencia algumas informações que estão a caminho do que as pessoas utilizarão daqui a algum tempo, e quando a gente envolve pessoas com algum tipo de deficiência, isso também acaba sendo fundamental no processo, porque essas tecnologias elas acabam auxiliando em boa parte desses processos de utilização, desde que essas tecnologias tenham sido preparadas para a utilização de uma forma correta e adequada por todas as pessoas. O título da apresentação é: E se a gente utilizasse o multiverso para encontrar acessibilidade no metaverso? É uma pergunta, na verdade, pode ser considerada retórica ou não. É uma pergunta para a gente refletir. E o objetivo da apresentação é trazer algumas provocações com relação a tudo isso. Eu sou Marcelo Salles. Nesse momento, eu estou utilizando uma camisa branca e atrás de mim um fundo preto. Eu estou sentado numa cadeira que a gente pode considerar até como uma cadeira gamer. Tem um pedacinho de microfone aqui ao meu lado direito. Uso óculos. Sou uma pessoa de pele clara. E meu sinal ah, é assim, dois dedinhos, que seria a minha costeleta, dado por minha ex-professora de Libras. Vamos então à apresentação. Antes de iniciar de fato, a gente vai começar falando o significado de algumas terminologias, porque nem todo mundo está familiarizado com essas questões relacionadas ao multiverso, metaverso, e sim, confunde bastante. Quem é nerd, quem já trabalha com games, ou joga games, ou estuda esse assunto há um bom tempo, ou quem já trabalha com internet há muitos anos, com certeza já conhece todas essas terminologias. Se não conhece de forma completa, pelo menos já ouviu falar de alguma forma. Mas como a gente sabe que nem todo mundo tem acesso às informações de uma forma completa, às vezes não porque não tem acesso, mas sim porque realmente não faz parte do seu dia a dia, então vamos deixar todo mundo ali na mesma pauta, no mesmo entendimento. Sobre o metaverso, basicamente, ele é um mundo virtual, desses que a gente gera no computador mesmo, né, onde diversas pessoas interagem umas com as outras, basicamente isso. As tecnologias atuais que a gente já tem hoje no mercado, como realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, ou a própria internet, fazem parte do processo de construção do tal do metaverso. E o metaverso, ele ainda é algo muito embrionário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer aqui da apresentação. A primeira menção ao metaverso foi no livro Snow Crash, do Neil Stephenson, e isso foi feito em 1992. Foi a primeira pessoa que utilizou o termo metaverso. E nesse livro, que é um romance, ele basicamente mostra a história de uma pessoa que trabalha entregando pizzas, que é o Hero Protagonist, e esse Hero, ele faz as entregas no mundo real, porém no mundo virtual ele é um samurai, né? E aí ele tem toda uma história por trás. E o livro é muito bacana. Para quem gosta de ficção científica, com certeza já conhece esse livro. Para quem não gosta, ele foi lançado no Brasil sob o título de Nevasca, mas não existe mais, né? E pelo menos impresso, mas você deve encontrar ainda edições em alguns sebos por aí. Mas é um livro bem bacana para quem gosta desse tipo de contos, né, de ficção científica. E ele também foi o precursor de várias situações a partir dali, porque o mundo, o tal do metaverso dito no livro, é justamente um mundo em que você vive outra pessoa, em outro ambiente, em outro cenário, né? E a partir daquilo ali, houveram diversos outros jogos, principalmente, né? No mundo dos games, sempre vai ser o foco fundamental, e eu vou fazer várias menções aqui durante essa apresentação, porque não tem como a gente fugir. O mundo dos games, ele acaba sendo muito atrelado a essa questão do metaverso. Claro que o metaverso em si não envolve necessariamente apenas jogos, mas os jogos são fundamentais para esse processo
de entendimento de tudo aquilo que está por vir ainda, né? Então, o The Sims em 2000, ele teve uma popularização muito grande pelo formato de sandbox, né? O que que é o formato de sandbox ali para games? É quando você tem um mundo aberto, não necessariamente com um determinado objetivo para cumprir. Hoje sim, você tem algumas expansões que têm objetivos, mas quando ele foi lançado não tinha. Você simplesmente ia evoluindo o seu personagem e era uma simulação da vida real e aquilo acabou conquistando muitas pessoas. Em 2003, a gente teve o lançamento do Second Life, e esse sim, muito parecido com o tal do metaverso que é vendido hoje, né, pelos especialistas aí no assunto. E o Second Life, para quem viveu essa época, entende muito bem que era algo que foi extraordinário ali para aquela ocasião mesmo. Eu criei a minha conta, depois de um tempo deixei de usar, nunca mais usei, mas eu fiquei até abismado quando soube que ele não morreu. De fato, não morreu porque a gente deixa de usar. Você acaba tendo outras prioridades, mas aquilo ainda existe. E claro, tá voltando à tona, assim como outras tecnologias e outros tipos de formatos também de uso. Em 2004, seguindo a linha do tempo aqui, porque nesses meios períodos tiveram outros games também, outros cenários, outros produtos, outros serviços, né, que foram criados nesse período. Só que eu estou citando os principais, que sempre foram aqueles que deram uma mudança de chave, uma mudança de liga em tudo aquilo que foi apresentado. O World of Warcraft, qual foi o diferencial dele? Ele era um game que ele tinha uma característica com uma sigla enorme, que é MMO RPG, né? RPG, Role Playing Game. O que que é um RPG? RPG é basicamente um jogo de interpretação. Você está interpretando outras pessoas. Então você cria personagens, evolui esses personagens e assim vai. E o MMO seria a representação de Massive Multiplayer Online, que é basicamente muitas pessoas jogando ao mesmo tempo em mundos abertos. E aí você tinha a construção de um personagem, muitas pessoas ao mesmo tempo jogando e interagindo umas com as outras. Então esse foi o grande diferencial. O Second Life, os The Sims trouxe o jogo com o mundo aberto, o Second Life trouxe a interação social e o of Warcraft meio que juntou tudo isso de uma forma muito mais amigável. Outros jogos com esse formato já existiam, mas o World of Warcraft trouxe de uma forma muito simples para que todas as pessoas compreendessem. Não à toa ele é o game mais vendido até hoje, né? Em 2006, Roblox. Roblox, ele desenvolver uma tecnologia capaz de fazer com que as pessoas criassem outros mundos dentro do seu próprio mundo, né? Então a vantagem era essa, as pessoas criavam diferentes situações, diferentes espaços, e aí foi evoluindo junto com todos os cenários ali existentes. Depois vieram outros, Minecraft veio depois também, que acabou se tornando também bem popular com relação a isso, mas o Roblox ele acabou sendo um pioneiro num determinado ponto ali específico. E aí, fugindo um pouquinho do mundo dos games, a gente tem um livro, o Jogador Número 1, que foi lançado em 2011 pelo autor Ernest Cline, e ele é um clássico. Tem uma versão em filme do Steven Spielberg, por sinal, que é bem bacana, e conta um pouquinho de como seria esse metaverso, tá? No caso do livro, é um futuro em 2045, onde as pessoas basicamente estão fugindo de problemas, né? Então, conforme elas estão dentro do Oasis, que é o jogo em si, dentro do filme, dentro do livro, elas estão meio que fugindo da poluição que está em excesso naquele período em 2045, e olha que a gente não está tão longe disso, né? As pessoas não deixam de consumir coisas que são caras, né, enquanto está dentro do jogo, então você tem uma série de questões relacionadas também com a própria sociedade ali no todo. De certa forma, isso acaba refletindo o mundo real, né? Ocorre que ali o jogo é uma interação social que as pessoas vão inventando alguns pontos específicos. O multiverso, tá? Isso tudo era o metaverso. O multiverso é basicamente mundos que... Isso são teorias que existem, né? E justamente demonstrando mundos diferentes e existências de mundos paralelos, basicamente. Então a gente está vivendo num mundo aqui, tem outras situações, tem outro eu, tem outro você que está assistindo aí, em algum lugar assistindo ou vivendo esse mundo paralelo. E de alguma forma esse mundo pode se juntar. Então, essa teoria acaba trazendo, e quem faz isso de uma forma excepcional é a Marvel,
né, trazendo isso para os seus filmes. Para quem é fã da Marvel, quem lê os quadrinhos ou quem assiste os filmes, já deve estar por dentro do que é o multiverso, basicamente. Tem uma diferença conceitual entre um e outro. Aí a gente vai para as siglas, né? As siglas que a gente utiliza, e essas siglas eu vou citar aqui no restante da apresentação. VR, Virtual Reality, que é a realidade virtual. AR, Augmented Reality, que é a realidade aumentada. MR, Mixed Reality, que é a realidade mista, basicamente a junção desses dois itens. Eu vou explicar melhor aqui na apresentação, dando alguns exemplos práticos. E X-Reality, realidade cruzada, que é o nome que se dá para todas essas interações, basicamente. Então, hoje você vai encontrar muitas informações buscando por XR, né, ou XR, se preferir, o termo em português, e aí você vai encontrar bastante informação. Algumas aplicações práticas no mundo real sobre tudo isso, né, que a gente está falando agora. Na indústria, seja automotiva e moveleira, treinamentos corporativos e esportivos, você já tem hoje, em eventos que você já vê alguns quiosques utilizando algumas questões ali, onde as pessoas colocam os óculos de realidade virtual e faz capacitação e treinamento. Isso também influencia em treinamentos em espaços físicos. O online ainda é possível, mas ainda tem algumas questões, né, para serem minimizadas ali com relação a essa interação. Saúde mental, medicina e terapias, isso é fundamental nesse processo. Se vocês pesquisarem por VR-fobia ou VR-fobia, e fobia com PH em inglês, né, sempre a busca vai ter que ser em inglês, porque você tem pouquíssimos conteúdos em português, infelizmente, mas você vai encontrar muitas interações relacionadas a esse tipo de comportamento e uso medicinal disso tudo. Varejo já utiliza bastante em lojas, principalmente comércio de rua, viagens locais e espaciais, você consegue já viajar por mundos distantes. Hoje você consegue fazer isso dentro da sua casa, com o Google Earth, por exemplo, ainda sem estar numa realidade paralela ali, mas olhando e observando as imagens do mundo. Design e arquitetura já começa a ter algumas aplicações práticas em engenharia e processos, televisão e cinema, você consegue ter bastante interações com tudo isso, mídia e games, que eu acabei de citar nesses slides anteriores, publicidade e marketing, você também tem conteúdo bastante relacionado a isso e eles fazem muito bem uso dessas questões. E aí você entra no campo da biblioteca da educação, de notícias, de música e diferentes outras formas de acessar um conteúdo. Então a gente tem aqui algum exemplo de AR a partir de buscas do Google. Quando você busca no Android, no celular Android, se você buscar por um animal, por exemplo, vamos pensar tigre. Eu fiz uma simulação aqui. Quando você busca por tigre, você vai ter uma informação adicional, você clica ali em visualizar no formato VR, né? Ou AR, na verdade, a realidade aumentada. E aqui seria a sala da minha casa em que eu coloquei um tigre, literalmente, que está sendo representado agora essa imagem ali do tigre apresentando, andando não, na verdade parado, mas movimentando a cabeça. E eu mexendo o celular e basicamente você consegue visualizar o tigre ali em tamanho que você também consegue pré-determinar. Está ocorrendo um evento aqui em São Paulo nesse momento, que é um evento da Pixar, e nesse evento eu levei a minha filha, e numa das primeiras interações, quando você entra na sala, você aponta o seu celular, na verdade em quase todas você aponta o seu celular e você consegue interagir, que é a realidade aumentada. Nesse caso eu estou num cenário do filme Up, e aí eu apontei o celular para casa, né, e com os balões, e aparecem alguns balões na minha frente, e eu consigo interagir. Se eu chegar o celular próximo desses balões, que não existem ali fisicamente, mas no celular eu consigo visualizar esses balões e, inclusive, empurrar esses balões, que é o que está acontecendo agora nesse momento. Isso é o que chamamos de AR, né, a realidade aumentada. Isso já existe em aplicações para diferentes situações, então a gente vai conseguindo, com essas novas tecnologias, utilizar isso a cada vez mais. Em 2019, Tim Sweeney, que é o criador da Epic Games, né, e para quem não conhece a Epic Games, com certeza já deve ter ouvido falar em Fortnite. Por exemplo, Fortnite é um dos jogos da Epic Games, e aí ele trouxe uma frase num evento, que é a seguinte: acredito neste futuro do mundo em que bilhões de pessoas usarão hardware de realidade aumentada. Óculos AR farão parte de suas vidas e acredito que essa é a plataforma de entretenimento do futuro. Isso ele disse em 2019. O que a gente teve, basicamente, em 2021? Mark Zuckerberg anunciou a mudança do nome Facebook para Meta,
né? Então, quando isso foi anunciado, e quem não está a par do dia a dia dessas alterações relacionadas à tecnologia, acabou simplesmente achando que era um anúncio que era para ganhar mais pessoas falando sobre a empresa, etc, etc. Mas quem está no dia a dia das tecnologias e acompanha toda essa movimentação e essa linha do tempo que eu fui mostrando, já sabe que é um processo um pouquinho mais direcionado, porque há sim uma mudança estrutural na utilização de todos os recursos por parte das pessoas. E quais são os principais desafios a se pensar sobre tudo isso, né? Combinar as tecnologias assistivas com os desafios naturais da própria concepção de criação para XR, AR e afins, acaba sendo complicado. Então você tem métodos de entradas diferentes e métodos de saída. Vamos falar primeiro dos métodos de entrada quando você está pensando em alguma coisa relacionada a isso. Você está imputando dados, né, no seu sistema, no seu ambiente, através da fala. É um dos recursos, a gente também, isso é uma outra vertente, que eu nem vou entrar nesse detalhe aqui hoje, são as tecnologias por voz, né, de comunicação, que a gente tem cada vez mais evidenciadas aí no nosso dia a dia. A gente tem um tipo de entrada de dados dos gestos, né, através de gestos a gente consegue manipular algumas informações também. Teclado, né, navegação por teclado, né, aí a gente pode incluir também a navegação por mouse nos sistemas como a gente utiliza normalmente no dia a dia. Switch Control, aí eu já estou falando de tecnologias assistivas, assim como o eye tracking, né, que é a análise ali do ocular. Então, essas duas tecnologias estariam diretamente relacionadas a questões de tecnologias assistivas. Já a saída disso tudo envolveria uh, uma saída tátil ou controles ápticos, que são as vibrações de tudo aquilo que a pessoa está fazendo, né, um feedback, literalmente. Você tem os feedbacks também visuais, né, o que vai acontecendo e você vai visualizando na tela, na interface. Feedbacks auditivos também. Aí você entra na questão do olfativo e do gustativo. Essas provavelmente serão exploradas daqui a um tempo, né, onde você vai ter em casa uma impressora de cheiros. Isso já existe em laboratórios, né, não existe ainda no comércio para venda, mas já existe. Você vai imprimir cheiros, então você vai remeter, você vai ver uma propaganda, vai ver algum tipo de cheiro. Isso tudo vai acontecer, mas isso são coisas para frente. Mas tudo isso a gente já consegue pensar e imaginar no tal do metaverso, né, como elas estariam sendo manipuladas para o nosso dia a dia. As tecnologias são novas, mas a base de conhecimento é antiga. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o Jacob Nielsen, né, que falou sobre as 10 heurísticas de usabilidade, que ele preparou todas essas heurísticas ali, desenvolveu nos anos 90, junto com Ralph Molich, né, mas ele que acabou seguindo adiante com esse assunto. E aí a gente pode facilmente adaptar as heurísticas, inclusive ele tem vídeos sobre isso, artigos e vídeos sobre isso, né? A adaptação das 10 heurísticas, as mesmas 10 heurísticas para o mundo de realidade virtual. E se a gente pegar exemplos de games, né, você tem o Iron Man, por exemplo, VR, que é do PlayStation 5, e estou transmitindo uma parte agora, em que você faz a simulação que você é o Homem de Ferro. Então você está literalmente voando como se fosse o Homem de Ferro de fato. E é um jogo totalmente imersivo, com gráficos bem bacanas e sensacionais, em que você realmente dá a impressão que você está nesse mundo. Você joga com um óculos e com dois controles manuais ali que você simula as suas mãos, né? Detalhe interessante, a heurística 5 do Nielsen, né, dentro das 10 heurísticas de usabilidade, é prevenção de erros. E aí, nesse cenário, a gente tem a questão aqui, ó, que aparece no jogo. Cuidado com o cabo do headset de RV. Caso você gire completamente, este ícone aparecerá. Certifique-se de que o cabo do headset de RV não esteja enroscado em você e vire-se se necessário. Ou seja, prevenção de erros. Todas as heurísticas existentes a gente consegue adaptar para o mundo de realidade virtual. Quando a gente entra no mundo de design inclusivo e como que eu adapto algumas questões do design inclusivo, a gente precisa compreender algumas questões fundamentais. Então, por exemplo, número 1, semântica imersiva e personalização. Isso daí seria o quê? Necessidades das pessoas com relação àquilo que a gente precisa projetar. Semântica imersiva e personalização é basicamente as pessoas conseguirem ter interações em níveis equivalentes para diferentes situações. Elas conseguem fazer interações, identificar cenários, objetos, ambientes de uma mesma forma, através de tecnologias que dão esse suporte, como, por exemplo, uma tradução de alguma imagem ou uma descrição de alguma imagem existente ali no cenário, na ambientação.
Interações agnósticas de movimentos. Você não deve forçar movimentos específicos. A pessoa não deveria ser obrigada a fazer um determinado movimento para conseguir utilizar um determinado item no mundo virtual. Personalização imersiva. Aqui você já consegue ter os níveis de controles diferentes. O mundo dos games sempre fez isso. Por exemplo, quando você configura um game para níveis fácil, médio ou avançado, claro que não é só isso, mas você consegue ter esse nível de personalização para todos os controles que você tem em jogo, e você deveria ter isso também nos seus controles ali do ambiente virtual que você está trabalhando. Interações e personalizações de destino. Às vezes você tem um alvo específico para clicar e o alvo não tem um tamanho suficiente, então você deveria conseguir personalizar o tamanho daquele lugar, que é o alvo. Comandos de voz, obviamente, a gente precisa falar bastante de comandos de voz, porque a gente vai cada vez mais utilizar os comandos de voz no nosso dia a dia. E com realidade virtual não é diferente. Mudança de cores, eu preciso ter uma preocupação com as mudanças de cores que ocorrem ali nos cenários. A ampliação e redefinição de conteúdos. Eu preciso também pensar justamente em possibilidades de ampliar cenários virtuais, da mesma forma que eu faço hoje com sites e aplicativos, eu deveria pensar nos cenários virtuais. Isso já é possível também. Tudo isso, na verdade, que eu estou passando, já é possível ser feito. O problema é, a pessoa está fazendo? O número 8 seria alternativas e avisos em áudio, né? Então, tudo aquilo que tem áudio deveria também ter uma transcrição em texto, justamente para ter uma forma alternativa para as pessoas que não estão ouvindo a informação. Personalização de legendas, isso já acontece nos canais, principalmente YouTube e afins, né? Em que você consegue personalizar a legenda do tamanho que você quiser, a cor que você quiser. Evitar gatilhos de doenças. Nesse caso aqui, o que seria? Os games, normalmente, os filmes já avisam que você vai ter algumas cenas que piscam muito rápido, né? Então, você, às vezes, pode ter uma propensão à epilepsia ou alguma coisa do gênero, e você talvez não saiba disso. Consequentemente, você tem que evitar, e quem está produzindo tem que evitar isso através de mensagens e afins. Você também tem as questões relacionadas à velocidade de interação. Se você tiver um tempo específico para executar uma determinada ação, você deveria conseguir configurar esse tempo, basicamente. Definições de um porto seguro. Se a pessoa se sentir perdida ou desorientada, o que é muito comum em ambientes de realidade virtual, né? A pessoa precisa ter um atalho rápido em que ela volte para o item original. Aí vocês podem até falar, mas ela pode tirar o óculos e tal, mas às vezes a pessoa está tão imersa que ela vai esquecer de fazer isso. Então ela tem que ter um porto seguro. E número 13, alternativas textuais e idiomas. Então as pessoas deveriam ter também possibilidade de traduzir elementos que aparecem em texto na tela para o idioma que ela está acostumada, né? E tudo isso são coisas que a gente já faz, já deveria fazer hoje em dia, né? O que está sendo feito é o quê? É simplesmente uma adaptação para o mundo da realidade virtual. Aí vem a questão, será que a gente vai precisar buscar a tal da acessibilidade no multiverso? Porque o título da apresentação é uma brincadeira, né? A gente vai ter que usar o multiverso, que é uma coisa hipotética, para buscar acessibilidade no metaverso, que é algo que já está acontecendo e que vai acontecer cada vez mais. Então, o que seria possível da gente fazer para entrar nesses multiversos diferentes e buscar a acessibilidade quando fosse necessária? Será, na verdade, que a gente precisaria fazer isso? Vamos pensar no seguinte: no passado, vamos retornar ao passado com algumas questões. Em 30 de setembro de 1996, já que eu falei do Nielsen, volto a repetir aqui ele com uma frase que ele disse em um artigo. O artigo era Accessible Design for User with Disabilities, né? Ou em português, design acessível para pessoas com deficiência. O artigo ele começa com um texto e o comecinho do artigo é literalmente isso. Tornar a web mais acessível para pessoas com deficiências é, em grande parte, uma questão de usar HTML da forma como ele foi planejado, codificar significado ao invés da aparência. Não sei se vocês perceberam, e eu vou repetir, eu vou frisar aqui, inclusive com a cara do Nielsen nesse momento, segurando o queixo ali, olhando diretamente para vocês, assim como eu estou. Ele escreveu esse artigo em 1996, ou seja, 26 anos atrás. Ainda hoje a gente tem problemas em sites por aí, né? E esses problemas estão relacionados sim com a codificação. Daí vem a questão: será que é suficiente termos materiais, né, para as pessoas consultarem, pessoas que estão desenvolvendo os produtos e serviços para consultarem esse material? E aí eu trago para os dados atuais. O ano é 2022. Menos de 1% dos sites no Brasil podem ser considerados acessíveis.
E esses dados são do pessoal do Movimento Web para Todos, junto com o Big Data Corp, né? E essa pesquisa é anual. Os últimos dados de 2019, 2020 e 2021, respectivamente, trouxeram 0,61% dos sites com alguma acessibilidade e que é alguma acessibilidade técnica aceitável. Em 2020, 0,74% e em 2021, 0,89%. Se a gente pegar uma pesquisa similar para o mundo, a gente traz a questão da pesquisa feita pela WebAIM, que é uma consultoria norte-americana, e ela faz uma pesquisa similar com base nas 1 milhão de homepages mais acessadas no mundo. E aí a gente tem os seguintes dados. Eu peguei os mesmos anos para a gente ter um comparativo legal aqui. Em 2019, 2,2% dos sites no mundo poderiam dizer que tem uma acessibilidade aceitável. Em 2020, 2,6%, em 2021, 3,2%. Ou seja, no mundo, 97% dos sites não têm uma acessibilidade adequada. E no Brasil, menos de 1%. Isso em 2022. O Nielsen disse aquela frase em 1996, 26 anos atrás. A gente tem que levar em consideração que essa pesquisa tem um ponto adicional aqui que a gente pode fazer o relacionamento. Ela é referente a 35% do que a gente consegue mensurar através de ferramentas técnicas. Eu rodo uma ferramenta, avalio os problemas no site e gero um resultado. Isso tem a ver com a estrutura técnica e a codificação semântica. Os outros 65% são as partes não mensuráveis, que têm a ver com arquitetura de informação, design de interação, comportamento, usabilidade e conteúdo. Isso sim é o que torna de fato as experiências mais assertivas. Quando a gente fala de realidade virtual, a gente precisa levar em consideração todas essas informações. A parte técnica deixa de ter um ponto fundamental aí de importância. Na verdade, continua sendo importante, obviamente, para quem está criando. Mas aqui a gente está falando de interações sociais. Os mundos virtuais ou o metaverso vai envolver interações sociais. E daí vem o questionamento que eu trago. Hoje, em 2022, a gente já tem materiais suficientes para construir mundos verdadeiramente inclusivos e acessíveis para todas as pessoas. A pergunta que eu deixo no final aqui dessa apresentação, e é uma forma de provocação, será que daqui 26 anos, com o metaverso bem estabelecido, teremos uma história diferente para contar ou vamos depender exclusivamente do multiverso para tentar construir alguma história? E eu deixo um meme aqui, como finalização, do Sou Eu na Vida, e é basicamente 3 Homens-Aranhas, né, que é justamente o que a Marvel traz com o multiverso, e eles fazendo uma lambança ali numa festa, em que eles caem do tambor e afins. Então, basicamente, a cara do menino que apareceu ali dando risada ali é justamente a cara que a gente precisa fazer caso tudo isso não esteja resolvido daqui a 26 anos. Daqui a 26 anos, provavelmente o metaverso vai estar muito mais estabelecido do que hoje. Hoje a gente só está caminhando com tudo isso. A questão é que a gente está com tudo pronto e no caminho bem assertivo da acessibilidade. Eu só talvez não deveria ter que buscar isso através de um multiverso. Era isso que eu tinha para apresentar nessa palestra, gente. É uma palestra rápida, provocativa, mas eu acredito que eu passei a mensagem para vocês e fico à disposição para bater um papo, caso alguém queira. No Instagram, meu Instagram é @msalles, o LinkedIn msalles78 vocês encontram, ou por Marcelo Salles também, e meu e-mail é msalles@tudoeacessibilidade.com.br. Muito obrigado e até mais.